Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar o nosso querido convidado, eu queria dar um alô para a Paty Aello, nossa co-host. Tudo bem, Paty? Oi, oi, tudo bem, Marcelo? Que honra nossa, hein? Hoje o assunto é aquele assunto que eu amo, né? Finanças, mulheres, né? Impacto social, tudo que eu adoro, né? Então, tá contigo aí para apresentar o nosso super convidado. Fantástico. André Barreto, estamos com o André, CEO, fundador da N2. André, cara, começa aí contando, por favor, um pouquinho da tua história, como é que você chegou à N2, e aí já emenda aí um pouco do problema, né, que vocês resolvem, como é que tudo está acontecendo. Por favor, mestre. Obrigado, Marcela, pela apresentação. Obrigado, Patrícia. Feliz de estar aqui com vocês, podendo bater esse papo. A gente vem tentando ensaiar essa conversa faz tempo, né, pessoa? E felizmente hoje deu tudo certo. Um prazer poder dividir um pouco do meu caminho aqui. Se tudo der certo, contribuir aí com outras startups dentro desse processo. Bom, falar um pouco da minha carreira profissional. A boa parte da minha carreira profissional foi dentro de banco, dentro de instituição financeira, a maior parte dela dentro do Citibank. Eu tenho um background em Business Intelligence, tenho um background em planejamento de vendas, gestão comercial, muito de BI, né? Um background grande nessa parte de BI e investimento. Eu comecei em 2005 no Citibank, passei pela área de Business Intelligence, depois passei pela área de planejamento de vendas, depois eu fui head de BI Credit Card City, né, naquela parte toda de campanhas, mas fiquei um PT bem curtinho, porque quando foi em 2012 eu fui para a área de investimento do Citibank, na área do Private Bank, trabalhar numa área chamada Investment Lab. E foi muito legal, foi um turning importante da minha carreira e que eu gosto de contar um pouco dessa história, porque ela é que traz a N2, na verdade, ela começou já desde daquela data, né? Por quê? Porque durante a minha experiência dentro do Citi, eu assumi como head de investimento em 2016 para fazer todo o processo da venda do banco, liderei a área até 2018, vendemos o banco para o Itaú, cheguei a trabalhar no Itaú por um ano e eu saí para empreender. Nesse período todo que eu fiquei no Citi, na parte de investimento, eu desenvolvi o projeto do Portfolio Review junto com o meu time, que hoje está lá dentro do Ion. Então, toda aquela máquina, né, de advisory, de robô advisory, toda essa conexão de como levar, escalar, né, o atendimento do private para alta renda, a gente construiu. E hoje está indo aí, o time está voando, fazendo um trabalho incrível lá dentro do banco. E eu sabia que eu queria dar o próximo passo. Eu queria já ir para a massa. Eu queria atender, se eu consigo escalar isso para alta renda, mas tem tanta gente no Brasil que talvez com tecnologia, com um novo olhar, com uma nova forma, pode ter acesso a isso. Então eu já sabia, já estava dentro de mim todo esse trabalho, esse ciclo, né? Private, alta renda e o varejo, a grande massa para a gente estar atuando. Então, uma história longa, curta. Eu saí do Itaú em 2019, começo a N2 em janeiro de 2020, a desenvolver, contratos primeiros desenvolvedores, Bootstrap. Em outubro de 2020, eu lanço a plataforma a primeira vez, e que é uma plataforma um pouco diferente do que tem hoje, com um propósito um pouco diferente, até em termos de público, que tem hoje, mas foi assim que nasceu a N2. Bacana, hein, André? Assim, fico olhando aqui essa trajetória, né? E que orgulho ali, né? Para a gente que é aqui de banco, então, a gente olha ali e realmente fala que espetáculo tudo que você construiu aí. Muito bacana. Mas conta mais aí da N2 aí pra gente Então, agora. deixa eu contar um pouco então de como a gente. Quando nasceu a N2, a gente lançou ela na WW, na World Investor Week, numa parceria com a CVM, com a Ambima e com a Planejar. Para a gente, era no meio da pandemia, né? Assim, não sabia como ia ser feito os eventos. O objetivo inicial único da nossa plataforma era criar um grupo de orientadores de pessoas, de profissionais do mercado financeiro que pudessem atender pessoas que precisavam de orientação financeira. Esse era
era um mote inicial que, essencialmente, é o que eu continuo fazendo. Mas naquela época eu não sabia que eu estava trabalhando com impacto. Acho que essa era a grande diferença. Eu não sabia que eu tinha um grupinho, eu não sabia fazer parte de uma galera que pensa em gente, que pensa no social, que tem outros pontos aí na frente para antes só do resultado, etc. Então, naquela época, era meio que uma conexão, eu tinha profissionais do mercado, vários CFPs. Nesse evento especificamente, a gente trabalhou com jovens do CIE, alguns CFPs fizeram um atendimento via plataforma, e a N2 começou a desenvolver. A gente teve aí nosso primeiro cliente logo no 2021, que foi a Gympass, um cliente muito importante nosso, né, onde a gente atende não os colaboradores da Gympass, mas as pessoas que têm Gympass, né? As empresas que têm Gympass, a gente atende os colaboradores dessas empresas. Então, eu posso dizer que, basicamente, assim, a maior parte das empresas do país, alguém já utilizou a N2, já teve apoio aí com esse orientador financeiro. E aí foi seguindo a história, a gente foi entendendo como é que a gente vendia esse produto, se era para o RH, se não era para o RH, qual era o problema efetivamente que a gente estava resolvendo, né? O que a gente resolve? Qual é a dor efetivamente que a N2 resolve? E aí, gente, assim, pivotamos, apesar da essência ser essa, a gente pivotou várias vezes em termos de como vender o produto, de como se posicionar, né? A gente começou a bater primeiro muito forte, exclusivamente em RH e apresentar como uma questão de treinamento, como uma questão de educação e hoje é muito limitado em termos de budget, né? Muito limitado em termos de, de, de resultado mesmo para o colaborador. E a gente foi buscando essas transformações. Então, hoje, o que é a N2? A N2 é uma startup de impacto social. O que é uma startup de impacto social? É uma empresa que nasceu com o objetivo de resolver um problema social, visando as regras de mercado, o lucro. Então, muitas vezes eu chegava para o investidor e falava, mas você é uma ONG? Você quer? Eu falei assim, não, eu quero ganhar dinheiro resolvendo um problema social. Não, mas você não vai vender crédito? Você não vai vender investimento? Eu falo, não, se eu fosse vender crédito e investimento, eu já teria feito o que muita gente já fez. Estou buscando um outro caminho, uma forma de eu monetizar, mas realmente ajudando e impactando as vidas das pessoas com a questão da sua relação com o investimento. Então, hoje eu falo com muito orgulho. O propósito da N2 é ser a maior rede de proteção financeira do país, onde qualquer pessoa, independente de quanto dinheiro tenha, possa falar com o orientador financeiro para resolver sua dor financeira imediata. Então, meu benchmark não é fintech, gente. Desculpa, mas não são as fintechs. Meu benchmark hoje é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. É a ONG que cuida de depressão, que atende as pessoas que estão precisando de uma emergência. A gente quer ser o CVV das finanças. Qualquer pessoa que tenha um problema financeiro hoje, ou um problema bom, caiu o dinheiro na minha conta, eu preciso começar a investir, falei com o meu gerente, não sei o que fazer, ela pode entrar na nossa plataforma e receber de forma anônima uma orientação, um apoio para tirar esse estresse financeiro, esse Marcelo, eu momento. falo que o dinheiro, né? Eu sei que a gente ainda tem aquela questão de falar de dinheiro, né? Falando, que coisa feia, só pensam em dinheiro, isso aqui. Mas, gente, olha, esse é o maior problema da vida, porque o dinheiro, né? Não existe, ó, eu brinco, não existe casamento feliz sem dinheiro, não existe vida feliz ali sem dinheiro, não existe tranquilidade sem dinheiro, né? E muitas vezes é um ajuste de educação financeira mesmo, né? Tem o dinheiro, tem como fazer. Eu dou muita aula de educação financeira e você vê que é educação, é poder olhar de outra maneira ali, né? Eu brinco, tem umas meninas assim, eu brinco que é educação financeira e a gente vê o que a gente precisa produzir às vezes mais, a gente tem mais né, capacidade de produção e não produz tanto. Eu brinco com umas meninas que eu dou aula num projeto social, e aí quando a gente vai fazer a tabela né, de gastos ali, a conta não fecha. Elas, viu, eu ganho muito pouco, aí começa a reclamar. Eu falei assim, olha só, quando eu tinha a idade de vocês,
Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava no banco, eu vendia bijuteria, eu tirava foto, fazia festa final de semana. Então, assim, aumentava a minha renda ali para poder essa conta aqui fechar. Então, eu falo que a educação financeira ali, que o dinheiro, ele resolve muitos problemas. Eu sei que tem, né, saúde é o principal ali, mas o dinheiro resolve muitos problemas. E que honra, que bacana isso tudo que você tem feito aí. Muito E a bacana. gente, Eu brinco, ó, a última coisa, quem tem o propósito, lhe traz felicidade. É a frase que eu mais amo. sem dúvida, sem dúvida. E aí, um pouco da nossa abordagem, é legal, assim, você trazer muito essa questão da educação, educação, educação financeira, mas a gente também está querendo cunhar uma forma de falar orientação financeira. Porque Ah, a gente leva perfeito. o orientador, a gente leva uma pessoa, é gente ensinando gente. A diferença social e a diferença de conhecimento, de capacidade de assimilação é tão grande e diversa no nosso país que a gente ainda precisa da pessoa, a gente precisa trazer a tecnologia para escalar esse atendimento mais humanizado, esse apoio mais humanizado. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas nossa, como é que você escala? A gente escala. A gente consegue fazer utilizando um número mais restrito de pessoas, usando a tecnologia para apoiar. A gente tem todo um projeto aqui para poder desenvolver inteligência artificial, machine learning, etc. A gente ainda não está lá, está no nosso roadmap para poder chegar, porque quando a gente fala que faz mesmo, assim, não é? Tem muita gente que fala, faço inteligência artificial, mas pô, tem um algoritmo ali, que algoritmo eu tenho um monte aqui, que me ajuda a resolver um monte de problema. Estou falando de E inteligência André, artificial a pergunta que não mesmo quer nesse caminho. calar é aqui, ó. Você acha que os robôs advisors ali, a inteligência artificial, vai substituir esse orientador? Não, definitivamente não. E essa tese eu venho desde o Citibank. Foi muito interessante quando a gente lançou o robô lá no Citi, que hoje o pessoal usa também lá no Ion, etc. O advisor, a primeira coisa que ele falou foi assim, vou perder meu emprego. E a gente falou, não, cara, assim, isso aqui é para você trabalhar melhor. O robô está trabalhando para você, para quando você for falar com o teu cliente, você levar um material mais profundo, mais completo, você ter um apoio para você estar mais preparado. Dito e feito, depois que rodou, essa mesma pessoa voltou e falou, nossa, assim, eu sou muito mais inteligente, porque dependendo da forma como é construído o robô, ele permite, inclusive, dar o pitch que você tem que falar com o teu cliente, a forma como você tem que fazer. A N2 vai ter o seu robô. A gente está trabalhando com a Franklin Templeton. A Franklin Templeton é a sexta maior gestora do planeta. Ela tem mais de 1,5 trilhão de dólares sob gestão. E a gente já está 1 ano e meio em conversa e trabalhando. Eles têm um robô que trabalha ao redor do mundo já, em alguns países, e trabalha com microinvestimento. Então, a gente já está desenvolvendo com eles esse lado do robô advisor, porque a N2 ela trabalha basicamente agora com três pilares, né, nessa questão do impacto. Você tem o orientador financeiro, então é como se fosse uma espiral de impacto. A base é a orientação. Urgência, agora, como é que eu te falo com você, como é que eu resolvo a sua questão financeira agora. Falando de você, você aprende muito mais. Você, tirando esse estresse, você aprende muito mais. Legal, você conseguiu ter o nosso apoio? Você quer dar mais um passo e, de repente, fazer um planejamento orçamentário para sobrar dinheiro? Então, a gente tem a tecnologia de Open Bank para conectar as contas dos clientes dos bancos, montar um planejamento orçamentário e monitorar teu planejamento orçamentário com a possibilidade de você liberar o acesso para um dos nossos orientadores pela plataforma e o nosso orientador olhar e te retornar pelo chat falando, olha, você pode melhorar aqui, melhorar ali, manter esse apoio dado a sua visão de planejamento. Você fazendo sobrar dinheiro, o que precisa? Precisa investir melhor. E aí que entra essa questão do robô também dando apoio para a melhor decisão com base nos seus sonhos. No nosso caso, a gente vai trabalhar com sonho e trabalhar com a probabilidade de sucesso. Muito robô olha o passado. O nosso robô trabalha com... A gente quer dizer para você o seguinte, olha, não importa se subiu 2, 3% ou se caiu 5%, quais são as chances de você atingir seu sonho? Elas continuam altas, muito altas, dado o tempo, dado o risco, dados os produtos que ele tem? Sim, então eu te acompanho dizendo isso, entendeu? Quais são as chances de você atingir seu sonho? É um olhar diferente que a gente vai buscar trazer a partir de R$ 1.000 de investimento. Então, esses são os três pilares que a gente acaba atuando na N2. O pilar de orientação financeira bastante consolidado,
O pilar de planejamento também, já tem empresas usando, já tem clientes nossos usando, e agora a novidade é que a gente está desenvolvendo o robô junto com a Franklin Templeton para poder trabalhar também com essa questão do investimento. Ô, André, Não sei se vocês sabiam disso, se vocês tinham essa visão, se eu tinha falado para vocês, mas essa é uma novidade bacana que já está todo vapor aqui, a gente já está produzindo tudo. cara, eu sei que, né, o volume de pessoas, né, o número de cases aí é gigante, né, desse trabalho de impacto de vocês. Agora, cara, conta aí um, dois cases, né, onde a vida realmente mudou e vocês se orgulham, assim, tipo assim, cara, tá vendo? Isso aqui justifica, isso aqui, esse é o caminho. Tem aí Muito, muito legal, algumas muito boas legal. lembranças, cara? Tenho sim, e eu acho que isso me dá a chance de falar um ponto interessante, né? O que é impacto, né? O que é impacto? Provavelmente a maior parte das pessoas, quando forem falar sobre impacto, educação financeira, saiu do endividamento ou não saiu do endividamento? Essa é a pergunta que todo mundo fala. Eu ganhei mais dinheiro investindo ou não ganhei mais dinheiro investindo? E aqui a gente não trata dessa forma. Existe uma tese, uma teoria da mudança, né? É um método para você poder desenvolver a sua tese de impacto. A gente desenvolveu a nossa através do programa de aceleração do BNDES, que a gente foi selecionado, 1.000 empresas, 25 empresas em tração de impacto foram selecionadas, e a gente ganhou como finalistas, uns 7 finalistas de toda essa maratona, né? Foram 4 meses indo todo mês para o Rio de Janeiro, passando uma semana, dentro do BNDES. A gente agora vai ser acompanhado por eles, e um programa assim incrível, para mim um dos melhores que tem no país, sem dúvida nenhuma, alto nível de mentores. E a gente desenvolveu parte da nossa teoria de mudança lá. A gente fez essa tese junto com eles para entender esse movimento do impacto. Como é que eu meço isso? Né? Como é que as pessoas medem efetivamente o impacto? Então, a gente está desenvolvendo a nossa teoria, não é uma coisa estática, é um processo de desenvolvimento para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, eu não estou preocupado se você deixou ou não neste momento, estou preocupado com a sua dor. Eu consegui resolver seu problema agora, eu consegui resolver seu estresse agora, porque a gente tem aí 78% das famílias se dizendo endividadas, acho que 30%, segundo a última pesquisa, não conseguem pagar as contas. Isso gera um estresse na pessoa, isso gera uma ansiedade. Então, é isso que a gente busca resolver agora. E, em querendo resolver isso, eu tenho 2 cases bastante interessantes. Como é que você chega na N2, né? Um é o caso da Ana. A Ana é uma egressa do sistema penitenciário. Ela saiu da prisão e ela montou um salão de cabeleireiro lá em Fortaleza. E ela teve acesso à N2 através do Fundo Dona de Mim, que é um fundo de microcrédito do Grupo Mulheres do Brasil. Então, a gente é contratado para poder fazer o atendimento dessas mulheres. E o que é legal, que foi uma visão importante da Sônia Hess, do fundo Dona de Mim, que levou a gente para trabalhar. Ela falou, olha, eu dou o empréstimo para essas mulheres, eu dou o microcrédito, mas eu não sei o que elas fazem, como elas fazem, como é que eu apoio elas para poder desenvolver melhor esse dinheiro. Aí que entra a N2. Então, antes das mulheres receberem o microcrédito, a N2 faz todo um protocolo de atendimento com essas mulheres que vai de um diagnóstico, de um orientador via chat disponível, de uma videoconferência, e aí a gente criou um método para atender essas mulheres. Eu me lembro que a primeira videoconferência que a gente fez demorou 2 horas. 2 horas para poder passar a mensagem, para poder falar e entender o impacto. Hoje a gente faz em 45 minutos, a gente consegue fazer em 30, mas hoje a nossa meta é 45 minutos. A gente já tem mais de 700 vídeos gravados e a gente vem gravando esses vídeos para poder acompanhar essas 300 horas disso gravado. E aí a gente criou um método para poder atender. Tem que dar o acolhimento, né? Você tem que entender a realidade para propor um plano de ação. E todas elas têm que sair do nosso primeiro atendimento. Então, acolhidas, um plano de ação definido e também sabendo fazer seu controle financeiro no caderno. A gente ensina a fazer um controle básico no caderno, que é salvador, assim, muitas delas adoram. Então, todas elas passam por esse protocolo e a nossa plataforma, todas elas entram na plataforma digitalizado
tá? É digitalizado, quer dizer, também tem um processo de digitalização das mulheres. As pessoas subestimam, acham que, não, poxa, não consegue, não dá, consegue. A gente começou o trabalho com as mulheres no Vale do Jequitinhonha. A gente tinha 8 meses para trabalhar, em 2 meses já tinha quase 800 E mulheres cadastradas. consegue sim, André. E eu falo muito nisso, que a gente tem que tirar essa tecnofobia ali das mulheres de não acreditar que elas conseguem, que elas precisam acreditar que elas podem o que elas quiserem. E a gente vai, Perfeito, e Patrícia. tecnologia, cara, você tem que testar, você tem que usar, você vai errar, vai bloquear, vai fazer não sei o quê, vai fazer errado, daqui a pouco você está fazendo certo. E A é gente sobe no isso. morro para pegar a internet, mas pega. O celular, é muito simples, celular não dá? Dá. Óbvio que Dá. a gente fez de um jeito, testando com celulares muito simples, etc., para tudo isso funcionar. Mas é exatamente isso que você falou. Joga a bola. Joga a bola para poder acontecer. Eu tenho um case Experimenta. Isso. experimenta. Então, a Ana, o que foi muito legal com a Ana, né? Depois do atendimento, do desenvolvimento, ela recebeu o crédito, ela começou a utilizar. E aí eu nem destaco a ajuda para a questão da gestão financeira, mas quando ela falou assim, olha, eu percebi que eles querem que eu prospere. Eu não sou mais uma. Para mim, esse é o ponto. Ela não é mais invisível. Essas pessoas não podem ser invisíveis para a gente. Elas não podem. Elas têm que ter um apoio. Elas têm que ter isso faz com que ela continue fazendo seu controle financeiro. Faz com que ela, porque ela sabe que ela está ancorada de alguma forma nessa relação que existe. Então é mágico isso. E Isso André, assim, eu tô aqui, é um assunto que eu amo, né? Vou parar toda hora para falar, ó. Mas vamos assim, lá, que é melhor eu assim. falo assim, fui líder há muitos anos, né? E aí não falo só de mulheres, eu falo das pessoas no geral, né? E aí você imagina que fui 21 anos, né? Destaque diferenciado no Itaú e me perguntava assim, qual é o diferencial? Falei, cara, eu acredito nas pessoas. E quando você acredita, muitas vezes elas não acreditam nelas. Mas quando você vai lá e dá uma mão e você fala, cara, eu acredito em você sim, porque todo mundo acorda e todo mundo quer vencer. Eu não posso acreditar que uma pessoa quer ser derrotada, né? Então, assim, se você acreditar na pessoa, se você der a mão para uma pessoa ali e falar, cara, você pode sim, ela vai poder sim. Um dia eu te conto uma história ali, uma história que também muito bonita, comecei a trabalhar muito nova e alguém acreditou em mim ali, né? E eu mesmo não acreditava. Então, eu hoje, assim, me emociona você falando isso, porque é um discurso que realmente funciona, a gente acreditar um no outro, né? É dar a mão pro próximo ali e de coração, de forma genuína. É muito bacana, porque quando a gente fala muito em dinheiro, a gente fala, é sempre muito frio, né? E você está trazendo de uma maneira super humanizada ali, que acaba desmistificando para todo mundo ali que essa coisa da dificuldade da gestão financeira, da dificuldade da tecnologia, porque E é você uma está acreditando, você está semente que a cuidando. gente e é uma semente que a gente joga, que eu acho interessante, que na hora que você está falando da pessoa e você está interagindo nisso, e você está explicando finanças sob o ponto de vista dela, é muito bonito, você percebe na tela, ou quando aproxima, ou quando a pessoa para e fala, nossa, tipo, não tinha pensado em fazer assim. E aí eu tenho outros casos, por exemplo, a pessoa que é aquela planta é, como é que chama? Que bota pouca água, enfim. É ela plantava esse tipo de planta e ela queria vender. Ela tinha acabado de chegar para a reunião, tinha vendido 300 dessas plantas e tinha ganho R$ 400. Que legal! Parabéns, né? Poxa, o negócio está começando a prosperar, R$ 300, sim. Mas quanto você vende cada pote? Eu vendo a R$ 5. Poxa, você vende a R$ 5, tal, mas você acabou de voltar com uma conta de 300 a 400, você vendeu, na verdade, a 1,33. Você fez a conta, ela parou, olhou assim, nossa, eu nunca parei para fazer essa conta. Porque eu ganhei 400 porque eu achei que era o que valia, eu quero vender a 5, mas eu não sei quanto que eu gastei. Suculenta, a planta é suculenta, aquela Ah, suculenta. sei. Aham. Eu vendi a suculenta, vendeu 300 a suculenta. Aí ela parou e falou, eu falei assim, sabe quando a pessoa sempre fala assim, então você tem que fazer as contas, vamos pensar aqui junto. Aí ela vai receber o crédito. Não, vou comprar suculenta. Mas você precisa de R$ 2.000 em suculenta? Será que a gente não consegue dividir isso? Ela falou assim, é verdade. Então, é essa passagem que você está passando conceitos financeiros,
na vivência da utilização dela, que a gente está plantando para poder começar a colher. Óbvio, uma das nossas métricas para frente é a inadimplência. Elas daqui a pouco vão começar a pagar, elas têm um tempo, então a gente vai começar a olhar agora também a métrica de inadimplência. Elas conseguiram começar a fazer o primeiro pagamento, mas só essa vivência, só esse momento e esse reflexo, para a gente, isso é impacto. Isso é um movimento importante. Então, isso é um exemplo que eu falei, e eu volto depois a falar das mulheres, que para mim, assim, é o nosso foco, é o principal público que a gente realmente quer trabalhar, mas a gente também atende colaboradores, tá? Um dos que a gente tem atendendo, e a gente tem muito orgulho disso, é o Sebrae de Minas Gerais. A gente atende os colaboradores do Sebrae. Então, poxa, o Sebrae é uma referência, né? E a gente poder estar ajudando os colaboradores nesse trabalho, e um dos colaboradores foi muito numa das palestras, tinha umas 200 pessoas que a gente estava dando, ele fez questão de dar um depoimento e falar, olha, vocês mudaram a minha vida, eu tinha uma dívida imobiliária de 10 anos, uma questão familiar já bastante complexa sobre isso, e vocês conseguiram reduzir para 2 meses. Aí todo mundo falou, pô, o N2 é mágica. Não, não, gente. E eu gosto de trazer esse exemplo porque a resolução foi muito simples. Ele não sabia que podia usar o FGTS. Ele não sabia que podia usar o FGTS. Tem cultura, tem conhecimento, tem capacidade, tem informação, não tem gente. Gente olhando, gente abordando o problema. Então, são coisas simples que a gente tem que dar acesso às pessoas, entende? Para a gente poder dar esse apoio, que você transforma a vida. Quanto tempo demorou para o meu orientador dar uma informação e ajustar um tempo desse? Por isso que as pessoas ficam muito. Eu consigo, e eu vou abrir aqui alguns números que são públicos. O CVV, ele atende 380 mil ligações no mês, com uma média de 500 pessoas atendendo. Eu hoje consigo atender muito mais. Não estou atendendo isso, mas hoje eu tenho até por causa da forma como eu faço, assíncrono e etc., com muito menos gente, porque o tempo que eu preciso para dar uma resposta, o padrão, isso tudo transforma e consegue ser escalado, o método para fazer a vídeo, etc. Então a gente fica muito feliz com os resultados, a gente está impactando a vida das pessoas dentro desse processo e a gente também está aprendendo, que eu acho que é a parte mais bonita, assim, não é só, pelo contrário, a gente despe, assim, fica realmente aberto, porque tudo que a gente conquistou até agora e a gente aprendeu, na verdade, quem ensinou foram elas. Foi o Fundo do Admin, o Grupo Mulheres do Brasil, ele passando o conhecimento e a gente podendo ter a troca, todo mundo que trabalha junto, podendo ter a troca. Eu tenho um outro exemplo muito clássico. Muitas das mulheres não passaram, se ela está no sistema egressa do sistema penitenciário, ela talvez não passou pela internet. Ela não sabe o que é clicar, ela não sabe como é que é essa relação e essa questão da digitalização. E a gente começou a ter um problema com uma informação, quando a gente faz o diagnóstico, a gente pede a data de nascimento. E a gente colocou um modalzinho, um sisteminha lá para clicar. Pô, super fácil, né? Clica aqui, sua data de aniversário. Ninguém conseguia colocar a data de aniversário naquela região que a gente estava atendendo. Aí, não, então vamos mudar. Pô, de repente está mais... Mudamos. Aí chegou alguém, ligou e falou assim, você pode fazer um tutorial? Como eu clico? Eu parei e falei assim, peraí. Tira a modal, deixa digitar. A pessoa não está encontrando. Não vamos sofrer com isso, vamos ajustar e vamos seguir. Ajustamos, ela seguiu, mas, entendeu? Foi um processo. Tem algumas coisas que a gente abre mão, tem outras coisas que a gente não abre mão, mas é interessante essa dinâmica de troca para fazer com que todo o processo fique fluido. Especialmente na parte do crédito, a gente integra também o sistema do crédito na nossa plataforma. Então, a gente tem parceiros que eu faço a integração para ajudar o processo a ficar mais fluido. Então, ela não precisa sair da plataforma da N2, ela faz tudo com o logo, com a marca dos nossos clientes, tudo pela plataforma da N2, inclusive a solicitação do crédito, que eu integro isso via API para facilitar o fluxo e a dinâmica para essas mulheres. A gente, você deve estar, assim, eu acho que eu estou vivendo um pouco isso que você viveu ali, né, em 2019, quando você saiu. Porque quando a gente está ali
nos grandes bancos ali, né, no mercado, trabalhando, é um público, né? Quando a gente começa a trabalhar com impacto, que quando a gente começa a sair daquela caixinha ali, é um mundo totalmente diferente que a gente não acredita que existe ali e que como precisa da gente, como que precisa, porque somos pessoas privilegiadas, né? E que a gente pode estar ajudando sim. E como você falou, e a gente pode estar ajudando com impacto, a gente pode, e não achar que é só solidariedade ali, assim, né? Que você quer sem fins lucrativos. Não, pode ter fins lucrativos sim, você pode ajudar e ter o seu retorno. As pessoas também querem pagar, não querem as coisas de graça, né? Elas querem pagar sim, Tem que claro que pagar. valores que elas possam pagar, claro, que está dentro do orçamento delas, e que a gente pode monetizar e que a gente pode fazer impacto. Eu acho isso, para mim, é a vida que eu estou descobrindo agora, né? Depois de dezembro. Muito A gente teve bacana, uma André. mentoria com a PNUD, né, da ONU, e eles mesmos falaram assim, gente, tem que parar de pé o business. É difícil você fazer parar de pé. Você tem que trabalhar muito tempo. A gente vem trabalhando muitos anos para fazer com que as coisas parem de pé. Mas dá para fazer parar de pé. E tem que fazer, tem que ter remunerado, porque se a gente não conseguir construir um círculo virtuoso nesse sentido de ajudar e ganhar, você não consegue reverter a situação que existe no momento atual. Então, isso é fundamental. E um ponto assim, muito importante quando a gente fala, eu penso muito nesse ponto que você trouxe de ser privilegiado ou não, de como tá, como é que eu me posiciono e a visão nossa nesse sentido. Assim, hoje é um dever que eu tenho. Faz parte, não só um dever, porque eu tive muitas coisas. Não, para a gente poder mudar a sociedade, é um dever que a gente tem, é um dever ensinar meus filhos a fazer isso, mas não é um dever no sentido de, não, eu sei mais, então eu vou levar o conhecimento. É um dever de colocar à disposição a parte do conhecimento que eu tenho. Porque eu tenho um pedacinho assim, o grosso tá lá. A única coisa que eu tenho que fazer é me deixar à disposição para que eles usem da forma que eles acham melhor o que eu tenho para oferecer, que eu construí com esse tempo, numa bolha, no mercado, para desenvolver. Então, a nossa visão é isso, a gente está sempre à disposição. Então, toda vez que eu começo um projeto com uma empresa, eu falo, olha, assim, eu vou te dar um cenário, mas a decisão final, como e onde a gente vai chegar, a gente quer ouvir de vocês. Por isso que quando a gente construiu a plataforma, ela é muito customizada. A gente consegue mexer muito nela. Eu fiz questão desde o começo de fazer isso, porque eu falei, eu não posso estar preso, porque eu não conheço aquela realidade e eu não vou conhecer. E não adianta a gente falar, não, agora eu já sei. Eu ainda não sei essa realidade. A gente está querendo agora, inclusive, trazer mais pessoas das comunidades para dentro da N2, para dentro do nosso trabalho, para poder ajudar nesse pensamento. Quero trazer gente para, inclusive, sentar no Perfeito. conselho, para poder estar liderando junto à empresa, porque tem que vir de lá, a gente nunca vai conseguir sentar. Então, é essa aproximação que a gente está buscando agora. Ô, André, Muito cara, bem. também aqui um pouco indo já pro final, cara. Conta um pouquinho aí do que tem pela frente, o que está chegando aí de novidade, de produto, de grandes contas. O que você tem aí de. Você pode contar para a gente aí de próximos passos, cara? O que você está vendo aí? Legal, o pessoal, assim, a gente tem eu já acabei antecipando um pouco, é a questão do robô. A gente está bastante empenhado aí para fazer esse robô ser tropicalizado, né? A gente já vem trabalhando na tropicalização desse robô e trazendo alguns conceitos que eu já trazia, que eu já tinha, né? Que eu já desenvolvi no mercado para oferecer isso para a sociedade de forma massificada. Então, acho que isso é um pilar importante. A gente é a primeira plataforma, o nosso modelo é B2B, né? Assim, são as empresas que pagam a gente, mas a gente é a primeira plataforma conectada nos bancos 24 horas. De novo, acesso está disponível. Então, da mesma forma que a pessoa vai e faz uma recarga de celular, ela pode gerar um cupom da N2 e ter um orientador financeiro nos 24 mil caixas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a gente quer trabalhar esse canal, buscar um parceiro,
um patrocinador, assim, uma empresa que queira realmente desenvolver impacto através desse canal. É um segundo olhar que a gente tem trabalhando bastante. Nossa, que máximo, André. Eu tenho um amigo que ele fala assim: eu quero fazer um bi, Paty. Aí ele falou assim: um bi de vidas impactadas. Muito legal, se Deus quiser, a gente chega lá. É, É, e, bacana. e, Nossa, e você não precisa atingir um bi, né? Com certeza, com 100 mil pessoas, essas 100 mil mulheres, ainda mais se forem mulheres, né? Porque se ajuda uma mulher, você ajuda uma família inteira. É é isso incrível aí. trabalhar. Então, é isso que é isso que a gente foca, essa multiplicação vai acontecer. Que bate-papo delicioso. Eu ficarei aqui horas, hein, ó. Mas vai lá, Marcelo. Não, é isso, cara. Para o pessoal te encontrar, cara, passa aí pelas redes e tal, como é que a turma acessa vocês, Meu só LinkedIn, para... fique à vontade de me acionar, André Barreto com 2 T's, CFP. Eu tenho eu coloco a certificação para facilitar, porque tem os homônimos, então André Barreto com 2 T's. N2app basicamente como a gente está nas redes sociais, no Instagram, Facebook. E estamos à disposição, gente. Se quem está aqui nos assistindo tem uma empresa e quer trabalhar com impacto, né? Quer colocar impacto nos seus relatórios de sustentabilidade, procura a N2, que nessa parte do S e do SD, a gente está se tornando referência para poder criar suas métricas e vocês colocarem nos seus relatórios de sustentabilidade, tá bom? Muito bom. Demais, demais, André. Bacana. Parabéns, Obrigado, viu, cara. gente? Adorei Muito orgulho bastante de te aí conhecer aí. Você está fazendo a diferença nesse mundo, cara. Isso aí é um privilégio, cara. Se as pessoas soubessem, né, o quanto isso é também bom para elas mesmas, né, cara? Mais gente estaria seguindo essa trilha aí de causar um impacto, né? Criar uma história boa e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, né? Fazer o equilíbrio perfeito, né? Equilibrar todas as pontas. Cara, feliz de te ver aí, feliz por que vocês conquistaram e vendo que está só no começo, né? Então, parabéns demais, cara. Muito, muito parabéns mesmo. Sensacional. Parabéns e que delícia de bate-papo. Tô realmente aqui emocionada, muito bacana tudo que você falou ali. E a gente está juntos aqui, ó. Vamos fazer uma parceria aqui. Quero ajudar aí também essa mulherada. Vamos Estamos juntos junto, aqui. Obrigada, Patrícia. Gostei André. muito, viu? Gostei muito da conversa e da liberdade que vocês deixaram aqui para a gente bater esse papo. E espero que seja o primeiro de muitos. Obrigada, gente. Um abraço, Até obrigado. mais. Tchau. Tudo de bom.